Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Se Transforma. Talvez esse seja, dos que já estão postados, o vídeo mais interessante que vocês vão assistir. Por quê? Vou fazer uma perguntinha para vocês bem básica, para reflexão, hein? Para reflexão. Vocês estão deixando um mundo melhor para os seus filhos? Ou vocês querem deixar filhos melhores para o mundo? Pensa aí, para refletir. Se você pensa na ideia de deixar um mundo melhor para o seu filho, você é o tipo de pai que está trabalhando feito um louco. Está trabalhando para de repente acumular bens, para dar conforto, e está deixando de lado algumas lições que precisam ser passadas a ele, que precisa ser passado ao teu filho. Não adianta você trabalhar para deixar alguma coisa para ele se você não preparar ele para administrar isso que você vai deixar para ele. Do que eu estou falando? Vou falar uma coisinha aqui que vocês vão sorrir com ar de saudade. Vocês lembram da caderneta de poupança? Quando a mamãe e papai guardavam um dinheirinho na caderneta para render juros? Vocês lembram? Pois então, é disso que eu estou falando, de educação financeira. Muitos acreditam que a educação financeira se aprende na escola. A escola é um complemento desse processo, mas é em casa que você ensina seu filho a poupar. É em casa que você ensina seu filho a valorizar cada moedinha que fica às vezes largada lá pelos cantos da casa. E nesse momento de pandemia, eu tenho certeza que você começou a valorizar as moedinhas que você tinha. Antes fica jogada dentro da bolsa, fica dentro da mochila, fica largado pela casa, porque a gente trabalha com nota, né? As pessoas elas têm uma certa rejeição com moeda. Mas eu tenho certeza que agora, com as dificuldades financeiras que todo o planeta tem vivido, as moedas têm sido valorizadas. E é isso que eu quero passar para vocês agora, aqui através de um projeto de educação financeira. A ideia desse vídeo é ensinar vocês a fazer esse charmoso porquinho aqui. Mas tem muita coisa por trás disso. Utilizaremos aqui, como é bem visível, uma garrafa PET, né? E 3 rolinhos de papel higiênico usados. Mas qual é a intenção disso? A intenção disso é que você crie um projeto. Não é simplesmente fazer um porquinho para guardar moeda. Se você não tiver um objetivo para poupar, não vale a pena você guardar dinheiro, porque você guarda sem objetivo. Então o que é importante? Você precisa traçar um plano. Não é assim na vida adulta? Você não poupa para comprar teu carro, você não poupa para comprar uma roupa, você não poupa para fazer de repente uma viagem. As pessoas sensatas se planejam, né? Aqueles que não estão aí pendurados no cartão. Mas as pessoas sensatas planejam. E esse planejamento deve se começar lá atrás, lá na infância, lá nas moedinhas. Tem muitos pais que dão mesada aos seus filhos, simplesmente por dar. É a desvalorização total da ideia de ganhar dinheiro com o próprio suor. O que eu tenho para trazer para vocês hoje? Como que isso vai agir na prática, na casa de vocês? Primeiro que eu espero que vocês acompanhem o vídeo e façam esse porquinho em casa, né? Porque o fazer é muito mais gostoso do que de fato comprar um pronto. Depois que você fizer isso, eu vou apresentar para você uma planilha muito simples. Acompanhe comigo aqui na minha planilha. Essa planilha aqui eu fiz à mão, tá? Justamente para mostrar para vocês que é possível, não precisa ter computador, não precisa ser Excel, nada. Essa planilha aqui é referente ao meu projeto 2020. Então, qual é a ideia? Existem numerais de 1 a 31, referente a todos os dias do mês, né? E um TT aqui de total. E aqui, isso na linha. E aqui na coluna, as iniciais de cada mês do ano, de janeiro a dezembro. Para que a criança, ou o jovem, ou até mesmo você que está assistindo, se você quiser fazer, quiser seguir uma planilha, quiser acompanhar o quanto você está acumulando sem precisar abrir o porquinho, você vem aqui, por exemplo, sei lá, vamos lá, agosto, dia 10 de agosto. Você vem no dia 10, aqui, né? E vem aqui no A. No dia 10 você coloca uma quantia, um exemplo, R$1. Você vem e anota R$1 aqui. Ao final do mês de agosto, você vai conseguir quantificar quanto você guardou, quanto você poupou. E essa fileira do total aqui significa que ao final de cada mês você consegue totalizar e ao final de todos os meses você consegue calcular o quanto você poupou sem abrir o porquinho e determinar se o que você acumulou é o suficiente para o seu projeto. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito importante que o teu filho, que o teu sobrinho, que a criança que você se responsabilize por fazer esse projeto também saiba pelo que ela está poupando. Nós temos aí pelo menos 3 datas importantes para uma criança no ano. O Dia das Crianças, o seu aniversário e o Natal.
São datas que ela espera ganhar alguma coisa, né, através de uma cultura aí universal. Mas é muito interessante que você, pensando aí na sua própria história, ensine a criança a comprar o seu próprio presente através do poupar. Eu tenho certeza que você, na sua memória, já deve ter lembrança de vários presentes que você já ganhou na vida. E deve ter lembranças também dos primeiros presentes que você mesmo comprou para si. O orgulho de comprar uma peça de roupa, o orgulho de comprar de repente seu primeiro veículo, sua primeira moto, o orgulho de repente de comprar sua primeira casa, enfim. Aquisição através do suor, através do trabalho. Isso é dignidade humana, então a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças desde cedo. Tá? É muito importante isso. É um projeto super simples que você pode determinar aí. Faz uma pesquisa. Filho, o que você quer ganhar de Natal? Ou o que você quer ganhar Dia das Crianças? Às vezes é uma bola, às vezes é um tênis de futebol, às vezes é uma camisa de um time, às vezes é uma boneca, às vezes enfim, é um jogo de tabuleiro, qualquer coisa, às vezes é algum equipamento eletrônico. Estimule a criança a poupar dinheiro para comprar. Estimule. Pequenas tarefas do lar podem servir de base para que ela receba alguma coisa. Diferente daquilo que é a sua obrigação. Então não dê dinheiro para ela arrumar o quarto dela. Não dê dinheiro para ela, de repente, dobrar sua própria roupa. Dê dinheiro para ela, de repente, lavar uma louça que ela não sujou. Dê dinheiro para ela, de repente, arrumar um espaço que não é de responsabilidade dela, usar, logo arrumar, para que ela entenda que através do trabalho e não daquilo que é sua obrigação, o dinheiro vem. Tá? Não vá trocar, por favor, moeda por atividade de escola. Isso é obrigação. Não pode haver troca nesse sentido. Então é muito importante que você saiba também onde fazer a troca com o teu pequeno, com a tua criança. É muito importante isso. E fica aqui essa ideia para vocês. Eu espero que ajude um pouquinho nesse sentido de educação financeira. É muito importante ensinar. Teus filhos vão conseguir coisas muito mais cedo do que você conseguiu se você ensinar eles a poupar desde cedo. Afinal de contas, as dificuldades que você passou, ele não precisa passar. Né? Isso significa evolução humana. Por favor, não me venha com a ideia de que eu passei por dificuldades e meu filho vai ter que passar também. Isso é regressão. Se for para começar do zero todo mundo, a gente estava escrevendo nas pedras ainda. Então a ideia de uma geração que vem é continuar aquilo que a geração passada está deixando. Então não tem vergonha nenhuma em ajudar teu filho a entrar numa faculdade, ajudar ele a pagar uma faculdade, desde que ele mereça. E para ele merecer, você precisa ensinar ele a valorizar. E para ele valorizar tem que ser desde cedo. Tá? Não adianta você trabalhar feito um louco na tua vida para dar de tudo pro teu filho e depois dizer a ele de todos os seus sacrifícios quando ele de repente não der valor. Valor se ensina. Valor se ensina. Não trabalhe feito um louco esperando que teu filho vai reconhecer isso se você não ensinar ele o valor do trabalho. Ensine o valor do trabalho para ele conseguir te valorizar. Bora pro vídeo? Vamos lá? Então vamos pro vídeo, vamos fazer esse porquinho, vamos desenvolver um projeto aí para esse ano, vamos aproveitar essas moedinhas que estão aí sendo utilizadas ou de repente desvalorizadas por um projetinho. Vamos, não precisa terminar esse ano não, esse ano tá mais difícil as coisas, né? Vamos começar esse ano, vamos terminar mais adiante. Imagina só o tempo que demora para encher um porco desse. Imagina só a alegria de um filho poder entrar numa loja e comprar o seu brinquedo com o dinheiro poupado. Imagina a alegria de abrir isso aqui e contar as moedinhas que foram guardadas com muito carinho pensando num projeto. Vamos lá? Vamos ensinar seu filho a projetar? Vamos ensinar ele a poupar? Vamos? Para que você possa se orgulhar? Vamos fazer isso então. Vem comigo, vem para esse canal que tem bastante coisa interessante para passar para vocês, para compartilhar com vocês de experiências vividas aqui em casa e no meio da educação que é onde eu trabalho. Grande abraço, bora pro vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Se Transforma. Talvez esse seja, dos que já estão postados, o vídeo mais interessante que vocês vão assistir. Por quê? Vou fazer uma perguntinha para vocês bem básica, para reflexão, hein? Para reflexão. Vocês estão deixando um mundo melhor para seus filhos? Ou vocês querem deixar filhos melhores para o mundo? Pensa aí, para refletir. Se você pensa na ideia de deixar um mundo melhor para o seu filho, você é o tipo de pai que está trabalhando feito um louco. Está trabalhando para de repente acumular bens, para dar conforto e está deixando de lado algumas lições que precisam ser passadas a ele, que precisa ser passado ao teu filho. Não adianta você trabalhar para deixar alguma coisa para ele se você não preparar ele para administrar isso que você vai deixar para ele. Do que eu estou falando? Vou falar uma coisinha aqui que vocês vão sorrir com ar de saudade. Vocês lembram da caderneta de poupança?
quando a mamãe e papai guardavam um dinheirinho na caderneta para render juros? Vocês lembram? Pois então, é disso que eu estou falando, de educação financeira. Muitos acreditam que a educação financeira se aprende na escola. A escola é um complemento desse processo, mas é em casa que você ensina seu filho a poupar. É em casa que você ensina seu filho a valorizar cada moedinha que fica às vezes largada lá pelos cantos da casa. E nesse momento de pandemia, eu tenho certeza que você começou a valorizar as moedinhas que você tinha. Antes fica jogada dentro da bolsa, fica dentro da mochila, fica largado pela casa, porque a gente trabalha com nota, né? As pessoas elas têm uma certa rejeição com moeda. Mas eu tenho certeza que agora, com as dificuldades financeiras que todo o planeta tem vivido, as moedas têm sido valorizadas. E é isso que eu quero passar para vocês agora, aqui, através de um projeto de educação financeira. A ideia desse vídeo é ensinar vocês a fazer esse charmoso porquinho aqui. Mas tem muita coisa por trás disso. Utilizaremos aqui, como é bem visível, uma garrafa PET, né? E 3 rolinhos de papel higiênico usados. Mas qual é a intenção disso? A intenção disso é que você crie um projeto. Não é simplesmente fazer um porquinho para guardar moeda. Se você não tiver um objetivo para poupar, não vale a pena você guardar dinheiro, porque você guarda sem objetivo. Então o que é importante? Você precisa traçar um plano. Não é assim na vida adulta? Você não poupa para comprar teu carro, você não poupa para comprar uma roupa, você não poupa para fazer de repente uma viagem. As pessoas sensatas se planejam, né? Aqueles que não estão aí pendurados no cartão. Mas as pessoas sensatas planejam. E esse planejamento deve se começar lá atrás, lá na infância, lá nas moedinhas. Tem muitos pais que dão mesada aos seus filhos, simplesmente por dar. É a desvalorização total da ideia de ganhar dinheiro com o próprio suor. O que eu tenho para trazer para vocês hoje? Como que isso vai agir na prática, na casa de vocês? Primeiro que eu espero que vocês acompanhem o vídeo e façam esse porquinho em casa, né? Porque o fazer é muito mais gostoso do que de fato comprar um pronto. Depois que você fizer isso, eu vou apresentar para você uma planilha muito simples. Porque é muito importante que o teu filho, que o teu sobrinho, que a criança que você se responsabilize por fazer esse projeto também saiba pelo que ela está poupando. Nós temos aí pelo menos 3 datas importantes para uma criança no ano: o Dia das Crianças, o seu aniversário e o Natal. São datas que ela espera ganhar alguma coisa, né, através de uma cultura aí universal. Mas é muito interessante que você, pensando aí na sua própria história, ensine a criança a comprar o seu próprio presente através do poupar. Eu tenho certeza que você, na sua memória, já deve ter lembrança de vários presentes que você já ganhou na vida. E deve ter lembranças também dos primeiros presentes que você mesmo comprou para si. O orgulho de comprar uma peça de roupa, o orgulho de comprar de repente seu primeiro veículo, sua primeira moto, o orgulho de repente de comprar sua primeira casa, enfim. Aquisição através do suor, através do trabalho. Isso é dignidade humana, então a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças desde cedo. Tá? É muito importante isso. É um projeto super simples que você pode determinar aí. Faz uma pesquisa. Filho, o que você quer ganhar de Natal? Ou o que você quer ganhar Dia das Crianças? Às vezes é uma bola, às vezes é um tênis de futebol, às vezes é uma camisa de um time, às vezes é uma boneca, às vezes é um jogo de tabuleiro, qualquer coisa, às vezes é algum equipamento eletrônico. Estimule a criança a poupar dinheiro para comprar, estimule. Pequenas tarefas do lar podem servir de base para que ela receba alguma coisa, diferente daquilo que é a sua obrigação. Então não dê dinheiro para ela arrumar o quarto dela. Não dê dinheiro para ela, de repente, dobrar sua própria roupa. Dê dinheiro para ela, de repente, lavar uma louça que ela não sujou. Dê dinheiro para ela, de repente, arrumar um espaço que não é de responsabilidade dela, usar, logo arrumar, para que ela entenda que é através do trabalho e não daquilo que é sua obrigação, o dinheiro vem. Tá? Não vá trocar, por favor, moeda por atividade de escola. Isso é obrigação. Não pode haver troca nesse sentido. Então é muito importante que você saiba também onde fazer a troca com o teu pequeno, com a tua criança. É muito importante isso. E fica aqui essa ideia para vocês. Eu espero que ajude um pouquinho nesse sentido de educação financeira. É muito importante ensinar. Teus filhos vão conseguir coisas muito mais cedo do que você conseguiu se você ensinar eles a poupar desde cedo. Afinal de contas, as dificuldades que você passou, ele não precisa passar, né? Isso significa evolução humana. Por favor, não me venha com a ideia de que eu passei por dificuldades e meu filho vai ter que passar também. Isso é regressão.
Se for para começar do zero todo mundo, a gente estava escrevendo nas pedras ainda. Então a ideia de uma geração que vem é continuar aquilo que a geração passada está deixando. Então não tem vergonha nenhuma em ajudar teu filho a entrar numa faculdade, ajudar ele a pagar uma faculdade, desde que ele mereça. E para ele merecer, você precisa ensinar ele a valorizar. E para ele valorizar tem que ser desde cedo. Tá? Não adianta você trabalhar feito um louco na tua vida para dar de tudo pro teu filho e depois dizer a ele de todos os seus sacrifícios quando ele de repente não der valor. Valor se ensina. Valor se ensina. Não trabalhe feito um louco esperando que teu filho vai reconhecer isso se você não ensinar ele o valor do trabalho. Ensine o valor do trabalho para ele conseguir te valorizar. Bora pro vídeo? Vamos lá? Então vamos pro vídeo, vamos fazer esse porquinho, vamos desenvolver um projeto aí para esse ano, vamos aproveitar essas moedinhas que estão aí sendo utilizadas ou de repente desvalorizadas por um projetinho. Vamos, não precisa terminar esse ano não, esse ano tá mais difícil as coisas, né? Vamos começar esse ano, vamos terminar mais adiante. Imagina só o tempo que demora para encher um porco desse. Imagina só a alegria de um filho poder entrar numa loja e comprar o seu brinquedo com o dinheiro poupado. Imagina a alegria de abrir isso aqui e contar as moedinhas que foram guardadas com muito carinho pensando num projeto. Vamos lá? Vamos ensinar seu filho a projetar? Vamos ensinar ele a poupar? Vamos? Para que você possa se orgulhar? Vamos fazer isso então. Vem comigo, vem para esse canal que tem bastante coisa interessante para passar para vocês, para compartilhar com vocês de experiências vividas aqui em casa e no meio da educação que é onde eu trabalho. Grande abraço, bora pro vídeo. Peguei um rolinho de papel higiênico, amassei ele, tá? E fiz uma linha base para eu seguir. Eu não vou cortar ele de ponta a ponta. Eu vou cortar ele um pouquinho para cima aqui, ó. Porque esse um pouquinho para cima vai fazer com que sobre esse espaço aqui, né? E do outro lado também, que eu já corto duas patinhas, para que seja essa altura da patinha aqui, ó, tá? Para não ficar direto no chão. Então vamos lá. Quando eu corto ele na diagonal assim, eu tenho já as duas partes, tá vendo? É só eu voltar ele para o formato dele original, ó. E eu tenho as duas partes que vão montar as perninhas. Só que eu fiz o corte reto. A garrafa, ela é bauleada, então se eu encaixar aqui, né, vou mostrar para vocês assim. Se eu encaixar aqui as pontas, elas não encaixam. Então depois que eu corto na diagonal, o que eu tenho que fazer? Depois que eu corto, eu vou fazer uma marcação aqui com a canetinha que fica mais fácil de visualizar. Depois que eu corto a diagonal, eu tenho que ainda fazer um corte em meia cana, que a gente fala, que é mais ou menos assim, ó. Esse corte vai fazer com que o rolinho encaixe na garrafa depois, tá? Lembrando, se você encontrar outra forma de fazer isso aí, também. Lembrando que eu deixo aqui ideias, né? Não é uma receita que você tem que seguir. Eu deixo ideias, tá? E se vocês quiserem adaptar esse projeto ao de vocês, fiquem à vontade. Agora eu coloco em cima para ter uma base de tamanho. Agora tem os dois do mesmo tamanho. Volto eles à posição normal. Junto as partes menores, né? E vou colocar um pedacinho de fita aqui embaixo. Depois um pedacinho de fita aqui por cima e eu já tenho a patinha dele pronta já. Ó, tá vendo? Já tenho as duas patinhas prontas. Na hora de fixar, eu sigo aqui. Eu marquei aqui na garrafa para vocês verem. Eu tenho tenho uma linha aqui na parte de baixo dela e outra aqui na parte de cima. Essas linhas que eu sigo para colocar a patinha. Então eu venho, faço o encaixe aqui seguindo a linha, coloco um pedacinho de fita aqui, ó. Outro pedacinho de fita aqui também. Vendo? Depois eu vou completando essa volta com mais pedacinhos de fita. Na hora de colocar o segundo, a primeira eu fiz aqui na mão, assim, no alto. Na hora de colocar a segunda patinha, é interessante você apoiar ela numa mesa, para poder não ficar disforme, porque se você vem aqui e faz a colagem, fica meio centímetro de desalinhado, a hora que você colocar,
ele fica com jogo assim, ó, ele não dá apoio, né? Uma patinha, se a patinha da frente fica bem apoiada, de trás fica levantada alguma coisa. Então o legal é, primeiro coloca um pedacinho de fita, pode colocar, não tem problema. Apoia ele numa mesa, tá vendo? Apoia na mesa, aí que eu vou colocar a fitinha, as primeiras fitinhas. Ó. Ó, o focinho do porquinho é metade de outro rolinho. Corto ele aqui, vem, faço o encaixe, deixo ele bem apoiadinho aqui. É interessante passar fita em volta de tudo isso aqui, tá? Porque ele fica mais resistente na hora de fazer o empapelamento, tá bom? Bom, antes de tampar, aqui eu cortei uma parte do rolinho, né? Vou fazer o fechamento aqui do focinho. Antes de tampar, eu acho interessante deixar uma dica para vocês. Não tirem a tampinha, tá? Antes de trabalhar a garrafa, lava a garrafa, deixa ela escorrendo para poder secar bem por dentro. Coloca a tampinha e trava. Por quê? Porque você vai travar o ar dentro da garrafa, vai fazer uma coluna, ó. Eu aperto, ela volta. Então, fica mais fácil de você manusear. Tá? Se você tirar a tampinha e for fazer, na hora que, de repente, no momento de mais força, você aperta, ela entorta, então a garrafa vai perdendo a forma. Só vai sair esse ar daqui de dentro depois que o porquinho estiver pronto, pintado. Que aí, quando você for fazer o cortezinho em cima para poder colocar as moedinhas, aí o ar vai sair, mas ele já vai estar pronto. Tá? O corte é feito aqui em cima, na parte transparente, tá? Não precisa fazer onde é papel, porque pode lascar o papel e levantar. Então, o corte para colocar moedinha sempre aqui em cima, tá bom? Na parte transparente. Bom, porquinho estruturado, né? Não vou precisar tampar aqui, é só vocês colocarem um pedacinho de papel, recortar em volta e fazer a tampinha. Porquinho, depois desse estágio aqui, a gente vem para esse estágio, que é o empapelamento, primeiro das partes, né, das patinhas e tudo mais. Terminando o empapelamento, né, dessas partes que são mais difíceis de fazer, porque por que eu começo por essas partes? Porque você consegue fazer ela segurando pela garrafa, então você consegue vir fazer os detalhezinhos de empapelamento, manusear certinho, podendo segurar a garrafa. Se você empapela a primeira garrafa, quando você precisar fazer esses cantinhos aqui, você vai ter que virar e não vai ter como fazer. Então, primeiro essas partes. Terminar essas partes, faz o término do empapelamento e depois disso só pintar, de acordo com o gosto de cada um de vocês. Tem gente que gosta de colar um pedacinho de tecido, fazer uma miçanguinha, decorar do jeito que quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bora fazer arte e se divertir um pouco com esse projeto muito interessante que é o projeto da educação financeira com as crianças. Bom, até!